E aí, Miojão, está começando mais um MiojoCast, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou Guilherme Sangali e hoje estou com convidados extremamente especiais. Estamos com nada mais, nada menos do que o vice-presidente de estratégia do iFood, Diego Barreto, que está com muita força trazendo características da nova economia. Beleza, Diegão? Como vai? Tudo bem, cara. Tudo ótimo aqui. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Que isso. Seja muito bem-vindo ao MiojoCast. Estamos também com o Gerson Vale, um empreendedor que vai nos ajudar, vai estar contribuindo muito para esse podcast acontecer. Beleza, Gerson? Como que tá as coisas? Graças a Deus, tudo só alegria, como eu sempre falo. E é um prazer enorme, uma honra enorme estar aqui presente com essas feras para poder ouvir e aprender. Legal demais. Diegão, hoje você é CFO e VP de estratégias do iFood, mas isso é o seu hoje, né? Como que foi a sua trajetória desde lá do princípio, as suas influências? Você entrou na graduação, como que foi o início para você nessa longa jornada aí? Cara, acho que a minha trajetória ela é igual a qualquer pessoa que chega numa posição executiva numa empresa grande, né? Ou seja, não tem muito segredo, não. Não tem segredo e não tem mágica, né? Então, cara, eu vim de uma família de classe média do interior de Minas Gerais, de Uberaba. Meu pai é um empresário lá, ele fez direito, montou a empresa dele, uma empresa de transportes. E durante a minha vida toda eu fui para a empresa, trabalhei lá, troquei pneu de caminhão, troquei assoalho de caminhão, vi meu pai demitindo gente, contratando gente, vi meu pai vivendo acidente de caminhão, vi meu pai tendo caminhão roubado. Então, assim, eu amadureci muito cedo, vamos dizer assim, na lógica profissional, né? Por ver meu pai fazendo isso e naturalmente estando próximo lá e de alguma forma contribuindo, ainda com muito pouco, né? E aí, cara, eu vim para São Paulo para fazer direito. Eu queria ser um cara de negócios, vim para São Paulo acreditando que ia ser mais ou menos a lógica do meu pai, que fez direito e depois virou um empresário. Só que foi um banho de água fria, né? Na prática, a faculdade no Brasil de Direito ela é muito processual, litigiosa, justiça. Sim, não é construtiva, de negócio, de estrutura, dinâmica. Ela não tem isso. E aí eu tomei a decisão, falei, cara, ao invés de voltar pro cursinho, vou continuar no Direito e vou tentar achar um caminho aqui. Aí fui parar num escritório que chama Matos Filho, o principal escritório do Brasil, numa área chamada Mercado de Capitais, que é a área que faz fusão, aquisição de empresa, abertura de capital. Então é uma área que ela me colocou de frente de pessoas, de empresas que faziam à época o que eu queria fazer. Então aquilo para mim foi a minha grande porta de entrada na minha carreira hoje. Por quê? Porque ali eu tive a chance de ser visto, né, profissionalmente falando, por pessoas que olhavam e falavam, pô, será que esse cara aqui pode dar certo, não como advogado, mas como um executivo de finanças ou de qualquer outra coisa? E aí foi assim que surgiu. E aí eu recebi um convite para deixar o direito e ir para uma empresa, trabalhar na área financeira, fiz o movimento, e aí a carreira foi acontecendo. Em 2014 eu fui fazer meu MBA fora do país, no IMD na Suíça, que foi minha grande virada assim, de compreensão do mundo, de compreensão do que estava rolando. Voltei de lá e aí fui para Suzano, papel e celulose, como diretor financeiro. E na Suzano eu comecei a tocar no mundo das startups. Eu me voluntariei a fazer mentoria para startups, pelas incubadoras que eu procurei na época. E, cara, fiquei 2 anos fazendo isso, assim, na época, né? Ou eu faço até hoje. E, tipo, de graça, não ganho um centavo, não tenho participação nas empresas, mas para mim era uma forma de aprender. Né? Eu acredito muito no poder do conhecimento. Então, para mim, assim, não era sair da Suzano e procurar nova economia. Para mim era, cara, o que tem lá efetivamente? Então, as startups me ensinaram muito isso. Eu aprendi demais fazendo mentoria de startup. É engraçado porque eles achavam que eu estava ali ensinando alguma coisa, né? Mas na prática eu acho que eu estava mais aprendendo do que ensinando mesmo. Puta, aprendi muito, muito. E aí surgiu o convite da Movile, né? Em 2016. A Movile era a principal empresa de tecnologia do Brasil, principal empresa de plataforma, né? A Movile ela foi um dos primeiros unicórnios do Brasil, né? Empresas que atingem $1 bilhão de valor.
A Movile ela tem uma lógica muito clara de digitalizar a jornada entre as pontas, né? Então, por exemplo, o iFood é isso, né? Você tem um restaurante de um lado, tem o entregador, tem o consumidor, ele digitaliza e cria uma plataforma nesse triângulo aqui. Outros business da Movile, o Simpla, né? A principal empresa de ingressos do Brasil, de conteúdo do Brasil. Do Brasil não, da América Latina. Uau. Da Movile também. Então, o que ela faz? Ela digitaliza. Ela pega o produtor do evento numa ponta, a casa do espetáculo na outra ponta, e pega o consumidor na outra ponta, e cria uma plataforma em cima disso. Sim. Play Kids, principal plataforma de streaming para crianças, se não no mundo, mas uma das principais do mundo, no Brasil, com certeza. Mesma coisa. E aí eu fui para lá, e lá eu entrei no que eu chamo aqui de nova economia, né? Sim. Mergulhei, estou lá há 4 anos agora, e há 2 anos atrás, especificamente, eu fui para o iFood. Ou seja, é uma carreira normal, cara. É uma carreira de muito trabalho, de passos que você dá para frente, você fala, eu tenho que dar 2 para trás, e vai para frente de novo, muito estudo, muita mudança, muito pensamento, enfim, nada diferente do que deveria ser para 99% das pessoas. Qual você acha que foi o desafio de você desprender lá atrás com a velha economia? Com certeza seus pais tinham essa preocupação de você, ele tá fazendo direito e tá se arriscando em outras áreas, porque você não tinha certeza, a gente tá falando isso já há alguns anos atrás, não tinha como é hoje a tecnologia, a internet, não era a ascensão que tem hoje. Qual que você acha que foi o maior desafio, aquele frio na barriga, de ter um poder de decisão ali? O que você achou que influenciou e poderia ter ficado para trás lá se você desse continuidade lá no seu curso? Cara, a minha resposta ela não vai ser muito óbvia, cara, porque é o seguinte, eu tenho uma opinião muito clara. Como é que eu separo a velha e a nova economia, né? Velha economia, para mim, é a forma como as empresas se organizam a partir de conceitos antigos. Então, ela não é errada. Meu pai é velho. Isso é algo negativo? Não. Meu pai tem muita idade. É só isso. É uma questão temporal. Então, a velha economia tem a ver com essa questão temporal de conceitos, de ferramentas, formas de gestão, modelos de negócio, modelagem de estratégia, tecnologias, entre outras coisas. A nova economia é o que se utiliza do que tem de recente, né? Ou seja, o conceito de plataforma é recente, o conceito de métodos ágeis, recente, programação, as empresas fazendo tecnologia proprietária no Brasil, recente. Então, é essa separação. A velha economia, cara, ela é marcada pela estabilidade, né? Ou seja, você tem um Brasilzão aí de quase 500 anos que falava assim, o estrangeiro não vem para cá, porque esse país é um inferno para vir competir aqui. O empreendedor não tem chance. Por quê? Porque é um inferno para poder competir aqui. Então, o que sobra? Sobra uma meia dúzia de pessoas que dominam o país, que tem o poder econômico, tem o poder social, tem o poder político, tem o poder intelectual e tudo mais. Então, o que você faz aqui, cara? Você faz a competição ser muito baixa. Quando a competição é baixa, você gera pouca oportunidade, né? Quando você tem várias empresas tentando, você gera muita oportunidade. Quando você tem poucas ali na calmaria, você gera pouca oportunidade. Quando você gera pouca oportunidade, qual é o efeito que você tem nas pessoas? É um efeito de medo, né? Então, vou fazer um exemplo simplista. Pensa num jogador de futebol. O cara chegou lá no Corinthians. O cara fala, cara, se eu der uma bobeira aqui e eu sair de um time grande, cara, a minha chance fica muito pequena. Sim. Por quê? Porque quando eu vou para um time pequeno, cara, eu saio da TV, eu não vou ter patrocinador, o salário é baixo, o salário vai atrasar. O cara sai. Então, é uma lógica de medo, né? Ou seja, ou você tá ali no Corinthians, no Flamengo e mais um outro time grande, ou a tua carreira está em jogo. A mesma lógica acontece na economia do Brasil. Então, quando eu era moleque lá, entrando na faculdade e tal, o que meus pais diziam? Vai procurar uma empresa grande. Para quê? Para ter estabilidade. Não, presta concurso público. Para quê? Para ter estabilidade. Entrou na empresa, tem que respeitar seu chefe. Por quê? Porque, cara, você não pode ser demitido. Não arruma confusão. Essa é a lógica da velha economia. Então, a mudança, cara, para mim, assim, o grande ponto foi uma questão social. Porque na hora que eu deixei a Suzano, eu tinha, cara, algumas propostas para ir para diferentes empresas do porte da Suzano, e eu topo ir para a Movile, minha primeira reação dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus amigos próximos é: Movile? Quem é Movile? Meu pai me falou uma frase, mas foi assim, mas
Cara, você estava na capa do Valor Econômico mês passado. Tipo, assim, você vai abrir mão assim, dessa exposição. Essa é a lógica da velha economia. Entende? Então, assim... O risco, né? Total. E assim, cara, assim, não tente fazer algo grande. Fique onde você está, pega teu salário, poupa e vai viver sua vida. Então, assim, o grande ponto aqui de mudança foi social. Não é técnico. Técnico você bota a bunda na cadeira lá, estuda e aprende. O que eu faço, você sentar aqui, você vai aprender a fazer também. E a mesma coisa eu daí. Então, cara, foi social. Foi assim, essa barreira foi dura, foi difícil superar. E como você enxergou, assim, pô, o Brasil precisa de uma mudança de cultura, assim, porque muita gente fala assim, isso aqui não tem jeito, o Brasil não tem jeito. Você foi fazer um MBA fora do país, você viu uma outra cultura, você viu outras pessoas, você chegou a pensar, pô, vou vazar do Brasil, vou fazer minhas coisas fora do país, porque o Brasil não tem jeito. Você chegou a pensar assim ou você falou assim, não, é meu país, eu vou lutar? Assim, ó, como é que eu descobri pra mim isso tudo e como é que foi essa reação? Acho que eu vou começar pela segunda pergunta. Cara, eu não deixo o Brasil nem ferrando. Tipo, não tem hipótese pra mim disso, né? Por uma questão muito simples. Primeiro, pessoal, eu não quero. Eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ver, ter a minha rotina com a minha família, com a comida que eu gosto. Então, assim, isso pra mim é muito importante. Então, deixar o Brasil pra mim não é opção. Diferente é você, vou lá fazer um projeto, vou lá estudar 1 ano, 2 anos, vou lá trabalhar por 1, 2 anos para ganhar uma experiência. Isso é uma coisa, isso é busca de experiência. Mas deixar o Brasil, chance zero. Aí tem um outro lado também mais utópico, assim, eu ainda quero ajudar a mudar muito esse país, sabe? Eu tenho uma convicção grande que eu tô numa posição muito privilegiada, sabe? De tá sentado onde chega muita informação, onde chega muita gente, onde você cria muita coisa, aprende muita coisa muito rápido. E, cara, é uma posição muito privilegiada. Eu preciso, em algum momento, pegar isso aqui e usar para o bem do Brasil. E eu vou fazer isso em algum momento. Então, essa decisão está tomada, então por isso eu não posso deixar o Brasil. Do outro lado, cara, como é que eu descobri isso, né? Quando eu fui fazer MBA, eu tive uma cena, cara, que é muito marcante para mim, assim. Quando eu cheguei lá no MBA, tinha uma das cadeiras que tinha lá, que era de economia. Estava tendo uma aula, isso era 2014. O Brasil vinha, né, se vocês se lembrarem, de um crescimento econômico, tipo, fudido, assim, né? O governo Lula, ele trouxe naqueles primeiros anos um crescimento muito forte e o governo Dilma ainda... Eu não vou nem fazer essa explicação porque tem a ver com a história. E aí o governo Dilma também veio e continuou com um crescimento relativamente forte. Lá em 2013 a gente veio com isso, aí em 2014 eu estava na Suíça estudando. O Brasil também vinha ainda com um crescimento bom. E aí, cara, eu estava sentado lá na aula de economia e o professor de economia, um dos caras mais brilhantes com quem eu já tive contato, ele vira e fala assim, ele é um alemão, ele vira e fala assim, a ausência dessas coisas aqui faz com que as economias não prosperem, como é o caso do Brasil. Aquilo para mim foi muito louco, porque eu falava, mas como assim? Mas olha meus últimos 10 anos, como é que esse cara tá dizendo isso? Só que ao invés de pegar de uma forma imatura, que deixa eu brigar pela discussão, não, eu fui tentar entender. E foi aí que eu descobri a nova economia. Foi aí que eu descobri que, na verdade, existe um efeito que está acontecendo no mundo, cara, que é a eliminação de barreira, que é a globalização. Nada mais do que a globalização. Então, assim, se você pensar assim, pegar o exemplo do Gerson aqui, ó. Você volta 15 anos no tempo e fala, cara, faz o que você está fazendo hoje, a chance era 0. Você mal tinha contato com as pessoas fora, porque mal existia rede social. Sim. Então você não conseguia encontrar pessoas. Você mal tinha acesso a conhecimento, porque uma coisa que era desenvolvida lá na Suécia ia demorar, cara, muito tempo para você ter acesso aqui. Você não confiava nas pessoas, porque você não conhecia, exceto se estivesse aqui do seu lado, né, na tua comunidade. Então, como é que você começa um negócio lá 15, 20 anos atrás? Chance 0. Vamos pensar no teu caso aqui. Você tá, cara, botando esse projeto de pé, como é que você teria feito isso há 15 anos atrás? Como é que você teria me acessado? Como é que eu teria confiado em você dizendo, pô, projeto bacana? Chance 0 há 15 anos atrás. A gente mal usava smartphone, mal se comunicava. Você ia pegar uma página amarela, ia procurar meu nome, achar meu telefone e ia me ligar. Tipo, e aí eu ia estar trabalhando, não ia atender em casa. Aí alguém ia notar num bilhete, eu ia chegar às 8 horas da noite. Tipo, não existe isso. Então, o que a globalização fez? Ela integrou as cadeias.
cadeia financeira, a cadeia de telecomunicações, a cadeia logística, a cadeia de conhecimento, a cadeia humana, a cadeia de fluxo de capital. Então, tudo que a gente falou aqui hoje está resolvido. Então, como é que você está fazendo o teu negócio? Cara, você me mandou uma mensagem no Instagram, falou, Diegão, cara, esse é meu projeto, é isso que eu estou fazendo, cara, vamos lá. Eu fui lá, olhei e falei, pô, projeto sério, projeto bacana. Vamos aí? Quantos dias atrás foi isso? Tem uma semana, acho que isso. E agora a gente está aqui num coworking conseguindo fazer isso. Então, por que isso é possível? Porque a globalização rompeu essas barreiras. Então, cara, o que ficou claro para mim lá no IMD, nessa aula de economia, não na aula, porque depois eu fui estudar isso bastante, foi esse efeito. Que o Brasil estava atrasado. Lá em 2014, o Brasil ainda não estava vivendo isso. Né? Quando você olha hoje para trás, cara, pensa assim, nos últimos 10 anos, quantas empresas você conhece que nasceram, cresceram e arrebentaram a boca do balão? iFood, Créditas, Log, Nubank, Madeira, Olist, Simpla, 99, Movile, eu posso dar mais 20 nomes aqui. Hotmart, Gympass, Stone, XP, e posso dar mais 20 nomes aqui. Quantos nomes você quiser. Isso não existia 20 anos atrás. Então foi esse o estalo que eu tive, que eu falei, cara, eu preciso estar nesse negócio. É isso que vai mudar o Brasil. Então foi daí que veio essa chamada. Legal. Em questão da questão social, hoje a gente tem um mundo diverso entre as pessoas, eles se dividem em as pessoas de alto padrão e baixo. Hoje as pessoas de baixo padrão têm a questão de querer consumir muito conteúdo das pessoas para gerar entretenimento. Então eles ficam naquela bolha e a informação às vezes fica selecionada num certo público e não chega até essa público. Como que a gente consegue chegar a essa informação da nova economia para todo mundo, até o pessoal de alta renda, até a classe C lá que a gente não consegue? Na minha opinião, cara, a gente está vivendo a revolução nessa questão. Porque é o seguinte, volta 15 anos atrás e de novo, a lógica da globalização e das barreiras, da falta de integração. Cara, como é que as pessoas consumiam conteúdo fora dos grandes centros? Não consumia. Só tinha televisão lá. Ligava a TV e ficava assistindo TV. E aí a grade era fixa, então se você não tivesse na hora, você não conseguia ver o programa que você queria, consumir a informação que você queria, e por aí vai. Além disso, muita coisa que acontecia de forma periférica aos grandes canais de comunicação não chegavam nas pessoas. Hoje, o momento é diferente. Qual é a lógica da nova economia, né? A lógica da nova economia, cara, é que você se utiliza de tecnologia para poder gerar ultraconectividade. E ao gerar ultraconectividade, você constrói ecossistemas. Ao construir ecossistemas, você alinha interesses e todo mundo começa a se alimentar desse ecossistema. Então, cara, o que está acontecendo hoje com a comunicação é exatamente isso. Os ecossistemas estão sendo formados. Então, por exemplo, o que é você, seu projeto, o convite para mim e o Spotify? É um ecossistema. Sim. Você tá pegando, cara, uma ideia que você teve, que você falou, cara, acho que isso aqui é do caralho. Aí, qual a dificuldade que você teve de fazer? Não é grande. É claro que dá trabalho. Sim. Mas ela é grande? Não. Você vai lá, descobre, aprende, vê como é que é o Spotify, chama a galera que manja de áudio, que manja de vídeo, o cara tal, não sei o que, aprendeu. E aí você começa a buscar as pessoas com facilidade. Você manda um WhatsApp, manda um Instagram, manda sei lá o quê. E aí, na sequência, você produz esse arquivo, sobe e começa a buscar teu público. Então, hoje, cara, a galera que tá te ouvindo é uma galera que, por exemplo, nunca me ouviria. Por quê? Porque eu não tô lá na Rede Globo, eu não tô lá na Record, eu não tô lá na CNN, e talvez nem essa galera esteja assistindo esses canais. Por quê? Porque hoje, com o ecossistema, você faz o que você quiser. Você ouve podcast, você entra no YouTube, você vê Rede Globo, você faz o que você quiser. Então, cara, essa capacidade de formação de ecossistema, ela está revolucionando isso. Tipo, essa discussão nossa hoje vai chegar para a classe A, B, C e D em São Paulo, Palmas e Manaus. Sim. Não tem limite. E o cara, se está trabalhando de madrugada, ele vai ouvir na hora do almoço. Se está trabalhando do almoço, ele vai ouvir de noite. Vai ver no final de semana, vai ver enquanto corre, vai ver enquanto passeia com o filho de carrinho. Ele escolhe o que ele faz. Hoje a informação ela vai em todos os lugares, né? Eu falo que não tem, as barreiras são muito fáceis de quebrar com as estradas de internet, dessa conectividade, do ponto que você tocou. Então a gente tem a pessoa que talvez nunca ouviria uma informação sobre nova economia se não existisse a internet. E hoje com a internet já tem essa possibilidade não só de ouvir isso, mas como de buscar esse conhecimento também, porque está tudo lá.
né? Tá tudo lá. Principalmente o conteúdo que você vai soltar, por exemplo, às vezes outros podcasts, às vezes outros livros, outras pessoas que têm esse conhecimento. E começa a ter isso aí, agrega muito a pessoa e a pessoa começa até a ser essa pessoa que começa a passar esse conhecimento depois. Então é um ecossistema de conteúdo, né, muito forte. A tecnologia ela tem uma beleza que é o que a gente chama em inglês de labeling, né? Que é você colocar um rótulo nas coisas. Rótulo no bom sentido. Então, o que acontece? No passado você produzia conteúdo, seja uma pessoa ou seja um tema, e aquilo se perdia, né? Você não conseguia buscar aquilo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana comigo, eu nunca tinha percebido isso, cara. Uma pessoa postou no Instagram e me marcou dizendo: puta, vale a pena ouvir os podcasts do Diego. Quando eu li a frase, eu não entendi, assim, não me caiu a ficha. Eu falei, caralho, o que esse cara tá falando? E aí tinha uma foto, eu fui olhar a foto assim, o que o cara tinha postado lá? Ele entrou no Spotify, escreveu Diego Barreto. E aí saíram vários podcasts que eu já participei. Cara, isso pra mim foi muito louco. Porque é o seguinte, eu nem lembrava dos podcasts todos que eu já tinha participado. E nem são tantos, mas assim, eu nem lembrava. Quando o cara fez isso, eu falei, caceta, olha que interessante. Então, pensa, se uma pessoa hoje fala, pô, acho que o Diego pode contribuir com alguma coisa, ele entra lá e escreve Diego Barreto, vai consumir todos tem, cara, 5 horas de coisa falando lá. Isso vale pro Diego Barreto, que não é ninguém nesse mundo, mas, cara, vale para temas, né? Pô, a pessoa quer saúde. Puta, botou lá, deve ter, cara, 1 milhão de podcasts sobre saúde. Sim. Se botar em inglês, vai aparecer mais 1 milhão. Isso é muito legal dessa nova economia. Por quê? Porque antes, em especial a classe C, que não acessava o conteúdo porque ela não tinha capacidade econômica de ir para uma faculdade, né, de pagar um curso diferente, ir para o exterior. Hoje a tecnologia viabiliza isso. Sim. O cara, puta, na classe C, aprendeu a falar inglês, cara, entrou lá, vai fazer 1 milhão de cursos de graça na internet se ele quiser inglês. Não aprendeu a falar inglês? Ele pode aprender inglês fazendo o curso de inglês pela internet. E não depende de ninguém. E aí, pô, se o cara quer aprender inglês ouvindo podcast, ao invés de escrever Diego Barreto lá, ele vai escrever, sei lá, soccer, futebol. Vai entrar e vai ficar ouvindo para aprender. Então, essa lógica do labeling, né, da rotulação, ela, cara, é muito forte, porque ela permite as pessoas mergulharem em coisas que há 20 anos atrás elas não tinham capacidade, elas não podiam fazer isso, né? Eu vejo uma questão também de leitura de livro. Antes a gente não tinha uma facilidade, um hábito assim, eram as pessoas mais cultas, mais intelectuais, não, os médicos. Era difícil para chegar. Hoje a gente tem acesso a muitos livros que a gente pode consumir conteúdo, audiolivro, para quem tem mais facilidade. De novo aqui, ó, olha que interessante. Olha como assim, depois que a gente define a nova economia, olha como é fácil a gente sempre falar dela e lembrar dela, né? Olha que loucura. O que você falou é totalmente verdade, né? Você volta, cara, 20 anos, 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu era um jovem lá em Uberaba. Tinha lá 15 anos de idade. Lá em Uberaba, 15 anos atrás, eu não tinha uma livraria. Nossa. Eu tinha uma biblioteca, eu não tinha uma livraria. Não tinha, tipo, um lugar que você ia e tinha lá 500 livros e você falava, não, vou comprar um livro aqui para ler. E você não tinha também o quê? Não tinha a lógica do e-book. Então, como é que eu lia? O que sobrava para você ler? Sobrava você sentar na sala de aula e o professor te dar um livro que você não queria ler. Exato. Então, veja, se tem que ler porque a escola tá lá pedindo por algum motivo, beleza, vai lá e lê, não tem problema. Mas, cara, eu não tinha a chance de ter prazer em ler. Sim. Era limitado, né? Total, eu não tinha chance de ter prazer. Eu tinha que ler aquilo que estava na minha frente. Olha que loucura que é hoje. Hoje, Uberaba, cidade de 300 mil habitantes, ela já tem livraria. Mas vamos para uma outra cidade, Conceição das Alagoas. É a cidade que meu pai nasceu. Tem lá 50 mil habitantes. Conceição das Alagoas, com certeza não tem uma livraria. Com certeza tem bibliotecas e tem escolas que dão livros que não necessariamente as pessoas querem ler. Mas hoje as pessoas conseguem fazer o quê? Conseguem entrar numa plataforma aí qualquer, num Kindle da vida, no Kindle da vida, conseguem entrar num Google Books da vida e etc. Baixar por um preço infinitamente menor do que custava um livro físico e ler lá em Conceição das Alagoas. E consumir. Então você tem toda a razão. A leitura até 20 anos atrás, ela estava na elite, em quem podia pagar. Hoje, o que você vê de déficit assim, na nossa educação? Ela é muito precária em alguns assuntos por
ela não ter essa abertura às pessoas. O menino é mal, ele é excelente em português, mas ele é ruim em matemática. Vamos fazer reforço de matemática para ele e dividir isso. O que você acha que a educação assim poderia agregar mais para a pessoa em evolução? Então, cara, deixa eu vou fazer um alerta aqui antes. Assim, eu não sou um pedagogo, então vou falar aqui baseado em pensamentos e que eu considero superficiais. Sim. Mas assim, eu acho que o grande problema que a gente tem hoje aqui no Brasil é que a gente tem uma cultura do copia e cola. Sabe? A cultura do, aprende aqui, decora a matemática, decora a tabuada, decora os verbos da gramática, decora os verbos, decora a gramática, decora não sei o quê. Pra mim, isso não tem valor. Veja, não é que não tem valor. Isoladamente, só isso, na minha opinião, não tem valor. Isso é mais um fator que, junto com outros, tem valor. O grande valor para mim na educação, ela tá naturalmente em tudo isso que foi a minha educação, de sentar lá e aprender e decorar essas coisas, mas ela tá muito mais na questão comportamental. Então, por exemplo, cara, quando eu saí do colégio, fui para a faculdade, e quando eu saí da faculdade também, esquecendo aquelas experiências de trabalho que eu tive, o que eles me ensinaram efetivamente da vida? Nada. Muito pouco. Muito pouco. Eu aprendi um monte de conteúdo? Aprendi. Mas o que eu aprendi da vida? Nada. Eu não aprendi a fazer um projeto. Eu não aprendi a pôr um negócio de pé. Eu não aprendi a falhar e aí consertar em cima da falha. Não, o que você faz? Você faz uma prova, vai mal, vai mal. Foi bem, foi bem. Então, eu pessoalmente, de novo, eu quero deixar claro, eu sou um leigo nisso, eu não sou um pedagogo, então estou longe aqui de querer, sabe, ter a resposta técnica para isso. Mas eu, pessoalmente, valorizo a educação por projeto. Então, você tem que aprender os conceitos? Tem. Mas você tem que ver eles na prática, tem que ver eles funcionando na prática. Tem que ter aplicação, tem que sofrer com ele. Tem que cair com ele. Tem que levantar com ele e tem que ter sucesso com ele. O meu filho hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? O mais velho já tá com 7 anos, então já toca um pouco desses pontos. A escola dele é uma escola de projeto, cara. É o dia inteiro com projeto. Então, assim, vai aprender ciência, né? Sistema solar. Ele não senta lá com um livro e fica decorando lá os planetas no entorno do Sol. Não é assim. Então, começa uma discussão. Pô, o seguinte, existe um Sol, né? O Sol é assim, tem essa característica, tem essa função. Como é que então o universo deveria se organizar aqui no entorno? Aí começam as crianças. Deveria ser assim, deveria ser assado, deveria ser assim, deveria ser... E aí o professor vai pegando aquilo e vai moldando, e vai trazendo para um lado, vai trazendo para o outro, e vai construindo uma lógica até chegar na conclusão de como é o sistema solar. Para a criança, ficou uma lógica de construção, e não uma lógica de decorar. Outro exemplo interessante aqui é... Quem define parte dos conteúdos que vão ser estudados são os alunos. Então, o meu filho, por exemplo, ele adora Beatles. Muito louco, né? Uma criança da idade do meu filho gostar de Beatles, nada a ver, né? Nada a ver. Por que ele gosta de Beatles? Porque a turma lá, em algum momento, para um próximo ciclo, escolheu rock and roll. Por algum motivo. É claro, o que os professores fazem? Eles pegam o conteúdo rock and roll e aí eles trazem tudo que eles querem ensinar e eles constroem em cima disso. No final, eles transferem o que eles querem do ponto de vista mais técnico aqui, mas com o conteúdo que a criança quer. Por que meu filho adora Beatles? Porque foi prazeroso para ele. Não foi enfiado nele um negócio do tipo, aprende esse negócio aí. Pô, aí ficou uma delícia. E aí o moleque adora Beatles. Isso é massa, é demais. Questão mais na parte agora, entrando em negócios, assim, qual foi o maior desafio na hora de colocar você como vice-presidente de estratégia do iFood? O iFood é um dos unicórnios aí que vem crescendo ano a ano, gigantesco. E o que você conseguiu? Falou, putz, eu tenho bagagem ou não para contribuir com esse grupo? Cara, eu nunca tive essa insegurança de bagagem. Eu não, assim, eu tenho uma opinião, eu tenho uma frase que eu repito muito que é: inteligente todo mundo é, né? Competente, preparado, só quem quer. Então, assim, eu digo isso porque, assim, eu me considero um cara tão inteligente quanto todo mundo tá nessa sala aqui. Então, não é a inteligência nossa aqui que está diferenciando do outro. Diego, mas eu conheço um amigo meu que é super inteligente. Beleza, mas é uma exceção aqui, uma exceção ali. Na prática, cara, a gente é muito parecido. Então, eu nunca me senti limitado. Eu sempre tive certeza que eu era capaz de fazer o que precisava ser feito. O que dependia... E por que eu sempre tive isso? Por causa do meu comportamento.
Porque eu sento, eu estudo, eu aprendo, eu falo, eu erro, eu digo que eu errei, quem entende me explica, eu aprendo com a pessoa. Isso quer dizer que eu sou perfeito, que eu acerto sempre? Não, não é isso. Mas eu tenho uma convicção muito clara que eu vou chegar onde eu preciso. Sim. Então, os desafios que me foram sendo colocados ao longo do tempo, para mim, eu sempre consegui buscar. Então, vou dar um exemplo simples. Quando eu vim pro iFood, o iFood era uma empresa que crescia muito e ele ganhava muita amplitude, negócios diferentes, modelos de negócio diferentes, stakeholders, participantes desse ecossistema diferentes. Então você ganha completo, porque uma coisa é só crescer receita, né? Então você ganhava R$10 vendendo maçã, agora você ganha 50. Você está vendendo a mesma maçã. Só que quando você vai para 50, vendendo não só maçã, mas também farinha, mas também pão, fica mais complexo. Sim. Antes você pegava a maçã do Ceasa e vendia. Agora, para comprar farinha, você tem que ir num outro fornecedor. Para fazer pão, você precisa produzir dentro de casa. Então, você ganha complexidade. Então, por exemplo, para mim, quando esse momento chegou, o que eu fui fazer? Eu comprei 10 livros que falavam sobre escalar empresas, crescer empresas, gerenciar empresas de alto crescimento. E fui ler. Consumi aquilo tudo. 50% eu joguei fora porque eu falei, não concordo. 50% eu peguei e falei, interessantíssimo, vou começar a aplicar. Comecei a aplicar, dos 50%, metade não funcionou, eu joguei fora, fiquei com 25% e me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então, pra mim não tem isso, entendeu? Então, qualquer coisa que você me falar pra fazer agora, o que eu vou te falar eu nunca fiz. Mas eu vou começar a buscar o conhecimento e as pessoas certas pra gente conseguir fazer. Por isso que eu não encaro como limitação, entendeu? Porque a galera, ela olha e fala assim, pô, o Gerson, o Diego, eles deveriam ser gênios lá na antiga. Eles deveriam ser extremamente fora da curva para chegar num nível assim de ser de um empreendedor de sucesso. Deve ser genial. Então, o questionamento é muito grande e a comparação das pessoas. Eu sempre falo que não adianta você comparar o palco do cara com o seu bastidor. Você tá vendo ali o bastidor seu e o cara lá em destaque, mas você não sabe as lutas que o cara passou. Exatamente. Então, com certeza, você tem uma trajetória. Total, cara. Imagina, eu vou te contar, assim, alguns detalhes, assim, do como as coisas não funcionam assim. Pô, eu fui do direito para finanças. Eu fiz uma faculdade falando do tema X e tive que sentar e aprender o tema Y. Né? Tipo, esse ano eu ganhei 3 prêmios como melhor CFO do Brasil. Estou contando isso aqui não para falar do prêmio, mas mais para dizer assim, como é que é possível um cara que fez direito chegar onde chegou e ganhar esses prêmios? Que ele é gênio? Não, porque ele estudou pra caceta. Porque, cara, eu virei noite estudando. Eu aprendi muito, cara. Eu peguei livro e fui aprender sozinho. E as coisas que eu não dava conta porque era muito difícil, eu buscava alguém lá na empresa e falava, cara, você entende isso aqui, né? Cara, você tem meia horinha pra me explicar? Tipo, sem problema. Sem problema. Então, cara, assim, se você pegar exatamente essa trajetória que eu contei aqui agora e aplicar pra tudo na vida, você provavelmente vai conseguir. Só que isso, cara, exige um esforço violento. Por exemplo, quando eu fui prestar MBA, eu achava que pra mim o MBA era muito importante fora. O MBA fora, cara, é integral, você fica, tipo, cara, praticamente 24 horas dentro da escola de negócios, estudando um ano inteiro. É muito, sabe, é muito intenso. Você já tá maduro, você já viveu muita coisa. Diferente da faculdade que você tá ali, né, ainda é jovem e tal, e muita coisa você tá curtindo, exatamente. Cara, quando você vai fazer MBA, você tem que prestar lá uma série de provas, você tem que fazer um processo que é ultra doloroso. E você faz isso enquanto você está trabalhando. Você já é eu já era um diretor financeiro na época, quando eu fui fazer MBA. Então, cara, já não é uma rotina pesada, muita responsabilidade e tal. Junto com isso, quando você vai fazer o MBA, o que você faz? Você pede demissão da sua empresa. Você fica sem receita. Então, você imagina você assim, você está lá na empresa, ganhando tanto, super feliz, vida organizada, pagando suas contas, poupando sua grana, e você fala, não, agora eu vou parar tudo, ficar sem meu emprego, sem meu salário, vou mudar e aí vamos ver o que vai dar depois. Então, assim, quando alguém olha a trajetória e fala, nossa, olha que legal, o cara fez um MBA numa das escolas mais conceituadas no mundo de negócio. Animal, né? Animal. Só que eu abri mão de um emprego, abri mão de um salário, deixei de poupar. Toda a poupança que eu fiz, eu comecei a gastar ela. Né? Então, cara, assim, pra mim, não existe muito mistério, não.
É trabalho, é tomar risco, é saber que você vai ter que virar à noite. Às vezes alguém fala assim, cara, mas pô, eu vim de uma família simples e, cara, pô, eu trabalho pra caceta. É pra isso que serve a noite e a madrugada. Eu já usei várias das minhas. Não, Diego, mas você veio de família de classe média. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Porque pra aprender, sair de direito e ir pra finanças, não interessa a minha classe social. Eu virei muita noite, eu estudei, eu trabalhei muito final de semana. Eu deixei de ir pra carnaval, minha namorada à época foi, e eu fiquei estudando. Porque eu precisava. Isso não tem a ver com classe social. Sim. Isso tem a ver com sentar, pegar o livro e estudar. Exatamente. Eu falo muito do foco extremo, né? Quem aplica um foco extremo em qualquer área da vida vai ter resultado. Não tem como não ter resultado. Concordo. Isso é muito importante. Né? Qual foi o benefício, assim, quando você começou a conectar pessoas? Com certeza, quando até desde você saiu lá da Suzano Papel Celulose, teve alguns convites, algumas coisas. Como que você viu a conexão de pessoas, a importância de você fazer um networking nesse Cara, meio empresarial? Esse é um tema interessante. Eu enxergo networking de duas formas. Assim. Acho que tem uma forma negativa, que eu não gosto, que é o networking por fazer networking. Sim. Sabe? Tipo, eu vou lá para conhecer a pessoa, aí você vai lá e encontra o cara uma vez, aí você vai numa outra roda e fala, não, porque eu sou amigo lá do cara, não, a gente se encontra. Assim, esse networking para mim não tem valor. Sim. Nenhum, zero. Não gosto, deixo bem claro para as pessoas. Sou bem... network de foto, né? Exatamente. Se tiver tirar bem foto, claro. Exatamente. Não tem valor para mim. Cara, networking para mim tem a ver com você dar e receber. Não tem a ver com, tipo, sentar para almoçar ou para ir fazer um happy hour. É dar e receber. Dar e receber. Total. Então, o que eu faço muito? Eu dou muito. Sim. Mas eu recebo muito também. Esse doar e receber é um doar e receber normal, genuíno, sabe? Então, por exemplo, você me mandou uma mensagem, falou, velho, pô, você topa? Topo. Qual foi a dificuldade da gente vir aqui? Zero. Até suspeitei. É isso, porque assim, cara, pra mim é tipo sussa. Isso é o doar. O que vai acontecer um dia? Um dia eu vou estar em casa e vou falar, vou montar um podcast, cara. Pô, vou ligar pro cara lá, vai que ele me dá uma ideia, ou ele me ensina, me fala logo qual é o aplicativo. Sim. Esse é o doar e receber. Mas não é que você tá em dívida comigo, não tem a ver com a dívida. Tem a ver com o conceito de doar e receber. Sim. Sabe? É o mesmo conceito que você tem com um amigo, com seus pais, com seus irmãos, né? Um ajuda o outro e a vida vai seguindo. É mais ou menos isso. Esse network eu acredito muito. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas que falam assim, cara, não gosto de me expor apresentando as pessoas que eu conheço, ou pô, eu não gosto de fazer essa ponte aqui, ou eu não gosto de não sei o quê. Abrir as minhas coisas. Aí, cara, você não tá doando. Sim. Né? Então, por exemplo, eu faço palestra de graça. De graça. Então, qualquer faculdade que me liga, qualquer entidade de classe que me liga, eu faço de graça. Por quê? Porque essa é a minha forma de doar pro networking. De ir lá e falar, galera, pô, esses pontos aqui são importantes, atenção nisso no Brasil, isso é importante para todo mundo. O que eu recebo? Nesse momento, nada, mas talvez um dia eu esteja lá e falando, cara, queria começar a dar aula. Sim. Vou lá naquela galera, quem sabe eles não gostarem, eles vão me dar espaço lá. Mas veja, é um negócio assim, não tem data para acontecer as coisas, é fluido, é super fluido. Transbordar, né? É a questão da semeadura de você plantar. Exatamente. Para colher. Exatamente. Coisa natural, né? Aquele network natural. A pessoa, você vai ter uma troca com uma pessoa, não é aquela troca forçada. Tipo assim, eu faço isso, você faz aquilo. Isso nunca vai funcionar. Esse tipo de troca não funciona, cara. Realmente não vai dar certo. Você consegue filtrar os interessantes dos interesseiros? Cara... Às vezes é difícil, né? Assim, são coisas que às vezes você... Cara, eu acho que assim... Eu vou te ser bem sincero, isso é até um diálogo que eu tenho bastante com a minha esposa, né? Minha esposa fala assim, você é muito ingênuo com essas coisas, né? Talvez ela até tenha razão, eu discordo dela, mas talvez ela tenha razão. Mas assim, é que pra mim, cara, assim, eu não tento filtrar o lance do interessado e interesseiro. Eu acho que eu vejo assim, se um cara tá interessado e eu faço isso, animal, teve uma troca. Se o cara é interesseiro e eu faço isso, e desse jeito, e falando e mostrando, eu tô influenciando uma pessoa que talvez veja o valor de deixar de ser interesseiro para virar interessado. Então, sabe, pra mim tem um lance eu acredito muito nessa questão da influência que uma pessoa tem na outra. Então, sei lá, talvez, cara, metade das pessoas que me mandaram uma mensagem, pediram alguma coisa, são interesseiros? Talvez.
Mas talvez eles vão ver um negócio tão genuíno do meu lado que aos poucos eles vão falando, cara, porra, eu posso ser um pouco mais interessado do que interesseiro. Então, não sei. Minha esposa acha que eu sou engenheiro por isso, mas eu vejo dessa forma. Você encaixa hoje a sua... Você tem um plano ainda, um sonho? Pô, eu quero construir aí a minha própria empresa, minha aceleradora de startup. Não, cara, meu sonho é ser presidente do Brasil. Esse é meu sonho. Né? Eu falo isso para as pessoas falam, não, mas você vai se candidatar? Eu falo, não é isso, calma. Tipo, calma, não é que eu sou político, não. Mas eu acho que o ponto para mim, assim, é mirar em algo grande. Sim. Então, quando eu penso assim, puta, o que é o maior que eu posso mirar para ajudar o Brasil? Pô, é ser presidente do Brasil. Então, eu miro isso. Um dia que você vai ser político? Não tô dizendo isso não. Zero. Tipo, eu nem sei se um dia eu vou voltar na política. Mas o ponto para mim é sonhar com isso e trabalhar para isso. Então, o iFood, por exemplo, para mim representa isso. Cara, todas as vezes em que a gente consegue aumentar o número de cidades, aumentar o número de restaurantes, aumentar o número de entregadores, aumentar o número de pessoas, eu estou gerando mais venda para os restaurantes, gerando receita para os entregadores, eu estou dando transparência de preço e no mercado competitivo, quando você dá transparência, o preço cai. Isso significa que você está diminuindo o preço da comida. Em especial, a comida nutritiva começa a ficar mais disponível para quem tem menos dinheiro. Cara, tipo, isso é animal. Sim. Isso é animal. Então, então assim, quando eu sonho grande lá, eu falava que eu quero ser presidente do Brasil, fazer isso aqui, para mim, tá no caminho. Né? Não quer dizer que um dia eu vou me candidatar, mas tá no caminho. Então, estudar como eu tenho estudado a questão da velha economia e a nova economia, e agora estou escrevendo um livro, colocar isso no papel, né? Não é nem no papel mais, né? Agora é um e-book, né? Colocar na tela e colocar isso na tela, para mim é isso. Diego, mas você quer vender tipo, um monte de livro para ganhar dinheiro com livro? Não, quem ganha dinheiro com livro no Brasil, cara? Tipo, meia de pessoas, Jô Soares, Paulo Coelho, essa galera ganha. O resto das pessoas não ganham dinheiro com isso. Para mim, o que é? Cara, é exercitar raciocínios, né? Que me permitam construir esse caminho. Que é, se esse negócio fizer muito sentido, talvez amanhã a gente comece um movimento, comece um processo, que muita gente diga, cara, esse cara pode ajudar aqui. Pô, Diego, mas talvez você não seja o presidente, você seja um sub do subsecretário. Zero problema. Se for lá que der para chegar, cara, e isso gerar esse impacto, zero problema. Eu acredito que você, como estando no que você está fazendo hoje, acredito que você impacta muito mais como presidente, para ter certeza. Que bom, tomara. Pode ter certeza. O empreendedor, na real mesmo, quem muda realmente são as empresas. Eu acredito nisso. São os que realmente impactam a vida das pessoas. O iFood, por exemplo, deu muito mais emprego, acredito, do que muito projeto aí de lei, entendeu? A gente concordo. Classe social com até a burocratização, o que hoje a gente tem no sistema todo, com o governo. Hoje o iFood tem cerca de 180 mil entregadores. Exato. Como que foi para vocês aquela greve dos entregadores, eles reivindicando, alguns sindicalistas ali por trás, reivindicando alguns direitos? O que vocês viram ali que faziam sentido ou não? Cara, a manifestação para nós, ela foi vista como uma forma de entender melhor o que o entregador pensa, o que o entregador pede, né? Cara, a gente tá, assim, se você pensar no iFood, o iFood existe há 9 anos, mas o iFood como uma empresa que viabiliza a logística, que viabiliza as pessoas serem um player logístico, né, um participante logístico, tem 2 anos. É super recente. Sim. Então, cara, qual é o quanto eu acho que eu já sei tudo, aprendi tudo e tô colocando... Cara, é muita arrogância pensar isso. Então, pra mim, a gente tá aprendendo. Então, por exemplo, quando a gente começou lá, a gente começou a fazer isso, aí, cara, 1 ano depois, que foi outubro do ano passado, a gente colocou o seguro do entregador, sem custo. Então, cara, seguro de acidente, seguro de invalidez, seguro de vida, para amparar a família, entre outras coisas. Por que a gente fez isso? Porque, cara, a gente foi entendendo esse negócio. Então, o que foi a manifestação para nós? A manifestação foi uma forma de ouvir mais. Aí você tem que separar o joio do trigo. Aquilo que é uma discussão política para palanque político de uma parte, sim, naturalmente, eu não sou o público na prática. O público é o governo, é a política. Mas com certeza tinha muita gente ali falando coisas muito importantes. E a gente então parou para ouvir. Então vou te dar um exemplo que a gente aprendeu ali. A gente, cara, quando a pandemia veio, tomou uma decisão de começar a distribuir máscaras e álcool gel para os entregadores. Cara, a gente distribui, assim, por mês, cara, assim,
300, 400 mil itens por mês. Aí você multiplica isso por 6, 7, 8. Né? E vamos até dezembro distribuindo. Independente de qualquer coisa. Tá todo mundo já na rua, indo pra shopping, indo jogar futebol, pro bar, tomar uma cerveja. E a gente tá até hoje distribuindo. Não tem obrigação nenhuma. E aí a gente veio distribuindo, achando que tava fazendo um negócio legal. E era um negócio legal. Na manifestação, o que a gente descobriu? Que muito entregador dizia assim, eu não tô recebendo nada. Não recebo. Eu falei, cara, mas não é possível. Aí o time de logística foi entender isso. E aí o que estava por trás dessa insatisfação? O cara, às vezes, não ia buscar. Não interessa o motivo. Não interessa se ele está certo ou errado. O ponto é, o que a gente fazia? A gente mandava uma mensagem para ele e falava, cara, vem até esse ponto aqui e eu vou pagar a sua rota e você vai retirar a tua máscara e o teu álcool gel. Muitos não viam a mensagem, muitos liam e falavam, cara, pô, não vou lá agora não. Tipo, foda-se, paciência, tudo bem. O que a gente fez? A gente falou, cara, tem que mudar isso. O que a gente passou a fazer? A gente passou a gente mandar a mensagem, esperar, tipo, 24, 48 horas, o cara não aparecia, aí a gente depositava o dinheiro na conta dele e dizia, crédito para compra de máscara e álcool gel. Resolvi o problema. No mínimo resolvi dizendo assim, cara, se você não topa vir aqui ou não tá lendo, tá aqui o crédito. Agora eu conto com o seu bom senso para ir lá na farmácia e comprar. Então, para nós, assim, a manifestação nos ajudou a ver pontos assim. Isso nos fez melhorar. Mas o que a gente tem é uma leitura muito positiva. Assim. O entregador hoje no iFood, ele tem uma remuneração média, aquele que se dedica 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana. Esse cara, hoje ele tá, recebendo tipo 2 salários mínimos. Sabe quantas pessoas no Brasil recebem 2 salários mínimos? É minoria. Não é a maioria. É minoria. A maioria das pessoas do Brasil está na informalidade ganhando menos de um salário mínimo. Na informalidade. Cara, 2 salários mínimos, pensa, se o Estado diz que o salário mínimo é a referência para ter uma condição digna, a gente está falando de 2 salários mínimos. Vai na rua aí, pergunta quanto ganha um garçom num restaurante. Pergunta quanto ganha um caixa de um bar. Pergunta quanto ganha um vigia na rua, no shopping. Ganha menos que isso. Sim. Então, cara, na prática, quando você olha e faz as análises, as entrevistas, a grande maioria dessa turma tá ultra satisfeita. Por quê? Porque esse cara, antes, onde ele estava? Ele ficou desempregado ou trabalhou por muito tempo ganhando 600 conto, 700 conto, Sim. 800 conto, não tinha um seguro de vida como a gente tem, não tinha um acesso privilegiado a uma rede privada de hospitais, entre outras coisas. Então, assim, eles estão felizes no final. Isso quer dizer que a gente tá pronto e resolveu? Não, a gente vai aprender mais 1000 coisas Sim. e vai fazer mais 1000 coisas pela turma. Bem legal, massa demais. E na questão do time iFood, assim, como que o iFood se comporta a respeito de contratação, de admissão de pessoas inseridas dentro da nova economia? Porque ainda tem aqueles paradigmas, pô, você precisa ter isso, aquilo, você precisa ter uma pós-graduação, você precisa ter um inglês, um alemão, um espanhol desejável. Como que são as exigências hoje num padrão iFood, encaixando e adequando o pessoal? Cara, para nós, assim, o primeiro fator de contratação é comportamento. Porque é a mesma lógica que a gente falou há pouco. Assim, se a nova economia ela é muito mais conectada e aquelas barreiras não existem mais porque está tudo integrado, o que acontece é que cada vez mais se produz novos conhecimentos e mais você tem que aprender no dia a dia. Né? Então, quem faz programação sabe. Vira e mexe está surgindo uma linguagem de programação. Você não vai para a faculdade para ir aprender. Você não faz uma pós-graduação. Você não vai aprender lá. Não. Você entra, o que você faz? Você entra na internet, pega lá uns cursos, pega lá uma galera, entra nos grupos, pega uns manual, vai testando, vai fazendo, exatamente. Vai tal, não sei o quê, programa o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, vê que ficou bom, bum, aí você começa a acelerar. Então o mundo é assim hoje, não só para programação, para tudo. Para tudo. Criptomoeda. Isso não existia, cara. Não existia assim no Brasil, na discussão de bar. Não, 2 anos atrás, na discussão aqui, as pessoas não sabiam desse tema. Né? E hoje precisa entender. Não, talvez dentro da empresa ainda não? Não, mas daqui a pouco, sim. Então, para nós, o comportamento é muito importante. Você parar para aprender é extremamente importante. Né? O técnico é importante?
Deixa eu separar as coisas. O técnico é importante quanto você precisa do técnico na entrada. Você precisa hoje de um cara que venha para resolver um problema de encanamento seu. Você precisa de um cara que chegue e conserte o cano. Exato. Agora, às vezes você tem um cara que precisa arrumar o cano, mas não tem um cano estragado e os canos estão super bem obrigados. Então você pode trazer um cara que tem um pouco menos de uma qualificação técnica e ele vem com esse comportamento e tira isso na sequência? Pode. Então, o técnico ele é importante? Ele é, mas ele não é o primordial. O primordial para nós é o comportamento. Legal demais. Chegando na parte final, o que a galera pode esperar do livro que você tá escrevendo? O que é para deixar aquele spoiler? Cara, ansiedade? Eu tô escrevendo o livro, eu tô no final, agora já na conclusão. Legal. Só que é final do ano, né? Então dificilmente você vai lançar um livro em janeiro, né? Dezembro, a galera tá toda, né? Todo mundo saindo meio de férias, pensando no Natal novo. Então ele deve sair em fevereiro, provavelmente. Legal. O nome dele, se nada mudar, vai ser Nova Economia, o porquê as empresas tradicionais vão desaparecer ou se tornarem insignificantes. Forte. A lógica aqui, cara, é mostrar um pouco dessa discussão da velha economia. É um livro técnico. Estou com um cara com 3 pesquisadores trabalhando fortemente nisso. Então, assim, é um livro que trabalha muito a lógica técnica para mostrar que tudo isso tem um embasamento. E junto com isso tem muita vida real. Então, para todas as discussões, você tem a vida real no Brasil. Os cases no Brasil. Então, não é um livro de história. Né? Não é um livro que fica contando a história das empresas. É um livro que mostra a lógica, que mostra o racional e ele fundamenta, depois dessa discussão conceitual e lógica e racional, ele fundamenta com os cases que existem, para poder deixar isso muito tangibilizado. E a ideia aqui é provocar, cara. A ideia é provocar aqui e mostrar por que a gente precisa deixar de ser um Brasil atrasado e ir para uma próxima fronteira. E aí muitas vezes as pessoas ficam incomodadas e falam, não, mas você está criticando as empresas já tradicionais? Não. Estou criticando as empresas que continuam utilizando as ferramentas antigas. São coisas diferentes. Ter tradição não é um problema. Minha família tem a sua tradição e não tem nenhum problema nisso. O clube de futebol que eu torço tem uma tradição e não tem nenhum problema nisso. O problema é você não se modernizar. Esse é o problema. Então, cara, o livro tá aí para sair, tá chegando. É um livro que, assim, quem que eu quero tocar? Eu quero tocar 2 pessoas. Eu quero tocar o acionista das empresas, os caras que, cara, precisam mudar a cabeça para fazer esse Brasil um Brasil de empresas muito mais dinâmicas, competitivas, com capacidade de ir trabalhar fora do país e ganhar o mundo afora. E o outro eu quero tocar o jovem. Quero tocar o cara que tá na faculdade, tá saindo da faculdade, tá começando a trabalhar, e esse cara acha que tem que trabalhar só para aquela meia dúzia de empresas que ele fica vendo na capa do jornal. Não, o mundo vai muito além disso. Só que esse mundo está só começando no Brasil, que é a nova economia. Ela ainda é pequena, só que ela é uma pequena com crescimento forte, super acelerada. Exatamente. Legal demais, Diegão. Você que é um cara skin the game, passa um passo prático aí para essa galera que tá lá ou tá na fase da faculdade, lá tá aquela indecisão, ou tá na empresa e tá frustrado com aquela rotina, com aquela empresa metódica, não meritocrática. Passa um passo prático aí para como que ela pode se desenvolver como pessoa e entrar para agregar valor na vida dela e das outras pessoas. Cara, acho que três passos aqui práticos, né? O primeiro cara, tem que ler. Tem que estudar, tem que, cara, consumir conhecimento. Não tem erro assim. Se você acha que você é um cara, tipo, foda, brilhante, tipo, cara, sinto em te dizer. Você é mais um igual eu, igual toda essa galera que tá aqui. Tem que ir atrás, bicho. Tem que ter na cabeça que vai ter que estudar, vai ter que abrir um pouco mão aí de alguns horários que a gente usa para tomar uma cerveja, jogar um futebol, para fazer alguma coisa assim. Então, não tem erro aqui. Esse é um passo prático. O segundo passo é, se você acha que tem que ter o seu negócio, é muito fácil fazer isso. Como é que você faz isso? Você tem uma ideia super bacana lá que você acha que é boa, você traz alguém para botar isso de pé, se precisar de um programador, se precisar, né, montar um produto, fazer um serviço, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, tenta vender, vê o resultado for bom, aí você bota um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais do seu dinheiro, o resultado for bom, aí você vai em frente. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Tem formas de testar. Tem formas de você descobrir se a tua ideia é muito boa. Hoje é fácil. 20 anos atrás, cara, você tá ferrado. Como é que você fazia? Hoje você bota um negócio no Instagram e vê tipo uma pessoa interessada lá em Manaus, a partir de São Paulo. Sem o produto. Você vende só a ideia. Exatamente. Mês que vem vai ficar pronto. Quem topa? Você consegue. Dá pra você testar. Então testa. E o terceiro, cara, é pra quem quer ir pra empresa mesmo,
O que eu queria, a provocação que eu deixaria é: a gente acha que a gente depende das empresas, as empresas dependem da gente. Sim. Então vai atrás, vai pesquisar, vai ver quem são as empresas bacanas, vão ver quais são as startups que estão começando a voar, que estão captando recursos, estão precisando de gente boa, gente diferente, que não se importa com aqueles conceitos antigos, que empresas que são preconceituosas, vivem ainda com machismo na cabeça, sabe? Tipo, foge disso e procura esse tipo de empresa. Massa demais. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado por ceder o espaço na sua agenda aí para contribuir com a gente. Foi massa demais. Deixa suas redes sociais aí, o seu Instagram como tá lá. Sei que você posta um pouco do lado da nova economia. Posto um pouquinho. O meu Instagram acho que eu ainda tô me acostumando aqui com falar Instagram. Acho que é Diego C. Barreto. O C de Carneiro, né? Que é meu nome do meio. Então é isso aí. Diego C. Barreto. Gerson, deixa aí suas redes sociais pro pessoal que não te conhece. @Gerson Vale com 2L. Bem fácil no Instagram. Galera, eu estou lá como o Gui Sangali com 2L. A gente também tá soltando trechos do podcast lá no MiojãoCast, @MiojãoCast lá no Instagram. Tem alguns trechos das entrevistas, inclusive essa vai ter lá também. E estamos chegando no YouTube. Então fiquem ligados lá nos conteúdos que a gente vai gerar no Instagram, que a gente vai soltar alguns takes dessa entrevista no YouTube pra você. Beleza? Tamo junto, é nóis. Mete marcha no foguete e falou!